Graças a Deus pela sua palavra escrita, a Bíblia, que é a palavra de Deus e que contém promessas maravilhosas, eternas, para a nossa vida. Por isso nos alegramos nela. Hoje iremos ler Gálatas 6, começando do versículo 1. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, e não no outro, porque cada qual levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, na carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Terminando aqui no versículo 10. Repetindo novamente o versículo 10, porque é um versículo muito bom, muito lindo. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Enquanto temos tempo aqui nesta terra, aqui nesta vida, o que é que nós devemos nos preocupar em fazer? Fazer o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé, ou seja, aos irmãos em Cristo, que estão perto de nós, que nós temos comunhão com eles. Mas também façamos o bem a todos. O bem deve ser feito a todos, enquanto temos tempo aqui. Então, nosso maior motivo para continuarmos a viver em alegria, em motivação, feliz nesta terra, em meio a todas as provações e tribulações, é aproveitando o tempo para fazer o bem a todos. Isso é maravilhoso. Também aqui no versículo 9 fala da perseverança. A perseverança em fazer o bem, porque a perseverança ela é muito exaltada por Jesus Cristo e por toda a sua palavra. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então não deixemos que o cansaço emocional, espiritual, físico, nos abata ao ponto de desistirmos de fazer o bem. É isso que a Bíblia está recomendando. Então é a mesma coisa que Jesus Cristo também alerta. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Esse bom ânimo é não se abater ao ponto de deixar de trabalhar, deixar de proclamar o Evangelho da paz, o Evangelho da reconciliação em Cristo Jesus, nosso Senhor, e ao ponto de nos abatermos e deixarmos de fazer o bem ao próximo e ao nosso irmão em Cristo. A humildade também em reconhecer que podemos errar, que caímos, também é muito exaltada aqui também nessa passagem bíblica. Quando diz aí no versículo 1, irmão, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais,
Ou seja, vós que estão vivendo no Espírito, não estão vivendo na carne, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, tendo cuidado por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Então, isso é o que nós devemos ter cuidado conosco, para não cairmos em tentação, vigiarmos, orarmos. Quando cairmos, nos arrependermos, voltarmos para Cristo, pedirmos perdão, confessarmos o nosso pecado, mas termos cuidado com o irmão quando ele cai em alguma ofensa. Trata isso com espírito de mansidão, de misericórdia, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Que Jesus Cristo também nos alertou a orarmos e vigiarmos. Orarmos é termos tempo em nossas vidas para dedicarmos tempo à oração. A oração secreta, aquela que Jesus disse que a gente devia entrar no nosso aposento, fechar a porta, e o Pai que veio em secreto vai ouvir todas as suas angústias, pedir perdão dos pecados, pedir ajuda, socorro, e a oração, juntamente com os irmãos também, é muito importante. O louvor, a meditação na palavra, a comunhão com os irmãos, isso tudo faz parte do orar e vigiar. Para que nós tenhamos cuidado de nós mesmos, para não cairmos em tentação. Que Deus nos ajude sempre a compreender a sua palavra, como ela é, maravilhosa, para nos exortarmos e para exortarmos também o nosso irmão com mansidão, amor, sempre lembrando que nós devemos também entender que temos que ter cuidado conosco mesmo e sermos mansos com o irmão quando ele cai, porque imaginando que nós também podemos cair, que não é bom cair, mas que podemos cair. Então estejamos prontos a ser mansos com o irmão quando ele cai, misericordioso, e termos cuidado com nós mesmos. E remindo o tempo, porque os dias são maus, como Paulo também diz em outras cartas, termos cuidado e termos motivação para continuarmos a fazer o bem a todos, principalmente aos da família da fé, mas a todas as pessoas que se aproximam de nós, porque nós somos a luz do mundo, o sal da terra, como Jesus Cristo falou. Pai querido de amor, agradecemos por essa palavra maravilhosa, que nos ajuda a ouvir e praticar, para que o teu nome seja glorificado por meio das nossas vidas. Amém.